1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na NVI mesmo. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos mais um minuto. Senhor, nós queremos apresentar a Ti a Tua palavra, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, faz com que Tua palavra seja viva em nossas vidas nessa noite, Pai. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, precisamos de Ti. Tu és a nossa palavra, Tu és, Senhor, nosso Senhor e Salvador. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreve aqui aos Coríntios, devido a uma situação, uma imoralidade que havia acontecido, e aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre Jesus, ele chama Jesus do nosso Cordeiro Pascal, e é tão interessante porque Jesus, ele é a manifestação, ele é total manifestação daquilo que Deus faria, daquilo que Deus prometia lá no passado, desde quando o homem pecou, né? E Jesus, e o apóstolo Paulo aqui, ele fala à igreja de Corinto, né? Ele explica a igreja de Corinto e ele leva como o pecado como um problema, porque havia naquele momento, nesse capítulo exatamente, algo que havia acontecido, uma imoralidade dentro da igreja. E aí ele dá ele traz pelo Espírito essa compreensão de que Jesus agora, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus, ele fez tudo novo. Mas antes de a gente começar a falar do que Jesus fez, eu gostaria de ir com você lá em Gênesis, lá no começo de tudo, né? Então você não precisa abrir sua Bíblia, eu vou viajando com você aqui na palavra e a gente vai compreendendo o que Deus tem para falar nas nossas vidas nessa noite. O pecado foi sempre o problema, sempre foi o problema o pecado, desde o Éden. Quando Deus precisou, pela primeira vez, purificar através do sangue. O sangue sempre esteve nessa questão de purificar do pecado. Então, lá no jardim do Éden, Deus disse para que não comessem do fruto. E Adão e Eva, eles desobedeceram, né? Foram enganados por Satanás, a mulher foi enganada por Satanás, aleluia, porque Satanás, ele olhou para aquela mulher e disse para Eva e disse, olha, né, o que Deus te disse? Certamente não morrerias. E ele confundiu, ele trouxe a mentira naquele momento. E ela comeu e deu para o seu marido, para Adão, e os dois comeram. Depois de os dois comerem, eles notaram que estavam nus. E eles cozeram folhas verdes e se tamparam, porque eles ficaram com vergonha de Deus. E Deus, quando ele chegou, ele perguntou, onde é que vocês estão, Adão? E aí Senhor, nós estamos com vergonha. Eles estavam escondidos, né? Eles estavam ali escondidos no Éden, porque eles estavam com vergonha daquilo que havia acontecido, o pecado havia entrado. Agora a única forma deles terem acesso a Deus seria através do sangue. No sangue a vida. Toda vez que eu lembro quando eu me converti, quando eu cheguei no Evangelho, toda vez que eu ouvia falar do sangue, isso eu achava forte. Falava, mas peraí, por quê? Depois de um tempo a gente vai entendendo que realmente é o sangue. Se você tem vida, porque corre o sangue no teu corpo, amém? E no sangue há vida. Gênesis 3:21, naquele momento Deus foi e consertou. É interessante que Adão e Eva acharam que estava tudo bem, eles se tamparam ali com aquelas folhas, mas Deus viu que não era aquilo ali. Deus, Gênesis 3:21, vamos abrir? O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher, e os vestiu.
Você vê que aqui foi o primeiro sacrifício, foi o primeiro derramamento de sangue por aquele pecado do homem e da mulher. Aleluia. Por quê? Porque houve derramamento de sangue para que Deus pudesse cobrir a vergonha do pecado. O pecado, ele traz vergonha diante de Deus. Desde o Éden, Deus já tinha um plano de redenção, um resgate do que havia se perdido, né? E Deus, realmente Deus, quando Ele fala para a mulher, fala para o homem, depois do pecado, Ele diz o que mudou a partir de agora. E Ele olha para a mulher e diz: da semente do teu ventre nascerá um que esse pisará a cabeça da serpente, né? Então, desde aquele momento, Deus já tinha um plano de redenção, de resgate daquilo que havia se perdido. E aí a gente vê Deus agindo no meio da humanidade. A gente chega agora a Abraão. Deus encontra Abraão, né? Muda o nome dele para Abraão, que é pai de muitos filhos, né? E ele faz uma promessa a Abraão, que ele abençoaria, Gênesis 15, 13, que ele abençoaria através de Abraão todas as famílias da terra. Entenda, todas as famílias da terra. Aleluia. Não era só para o povo judeu, Deus tinha um plano para toda a família da terra. E aí ele vai contando, e ele diz que eles seriam escravos durante 400 anos no Egito. Na verdade, em Êxodo 12, 40, diz que durou 430 anos de escravidão. E essa promessa que Deus fez se cumpriu. De toda a história, a gente chega no bisneto de Abraão, José. José, dentro da sua família, presenteado pelo pai, né? O pecado, ele é terrível, porque o pai faz alguns filhos mais prediletos que outros, e é assim mesmo. Desde aquela época era assim. Não é para ser assim hoje, amém? Mas Deus, ele vai tratando, ele vai mudando isso. E ali José, ele foi jogado pelos próprios irmãos dentro de uma cisterna, depois foi vendido, chegou no Egito, e no Egito ele passou por muitas situações, mas ele continuava firme com Deus. A promessa de Deus em Abraão, ela permaneceu em José, e Deus, de uma forma sobrenatural, fez com que todas as coisas ruins contribuíssem para bem. Se você conhece a história de José, os irmãos de José diante dele, e José os perdoando e dizendo que Deus operou daquela maneira para que agora aquele povo fosse salvo. E foi isso que Deus fez. Deus pegou José, exaltou José, colocou ele como governador do Egito, e José, com muita graça de Deus, com muita sabedoria do Senhor, ele administrou durante um tempo de 7 anos de provisão, e depois 7 anos de seca, da onde os próprios filhos de Jacó tiveram que ir até o Egito, e ali houve uma restauração familiar. Deus, ele continuou cumprindo o seu propósito, ele guardou o seu povo no Egito, para que ele viesse a cumprir aquilo que ele havia começado, o trabalho de Deus. Passou-se uma geração, a gente chega em Moisés, né? Aí Faraó já tinha morrido, já tinha o povo que fez filho, né? Encheu o Egito, né? Encheu o Egito. E aí agora aquele povo se transformou em escravo dos egípcios. Eles eram ali escravos, se cumprindo a palavra de Deus, se cumprindo o que Deus havia profetizado para Abraão, e se cumprindo o tempo exato. Deus, ele chama Moisés, se revela a Moisés. E aí agora nós vamos ler Êxodo 12, do 1 ao 13. Eu queria que você lesse comigo. Eu sigo vocês, vamos? O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para que a sua família
um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar ao pôr do sol. Então peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã, mas isso aconteça, queimam o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não os atingirá, como ele fez no Egito. Amém? Até aqui. Essa palavra, você vê que Deus é tão rico de detalhes, né? Tão rico. Se a gente for olhar aqui, a gente encontra tanta coisa que entra no Novo Testamento, que fala sobre Jesus, mas algo me chama a atenção, porque, e isso que eu queria meditar com você nessa noite. Deus, ele deu uma instrução para Moisés e Arão, e é claro que ali já haviam acontecido as pragas no Egito, o coração de Faraó endureceu-se, e isso foi também obra de Deus, para que o povo saísse, para que o povo fosse resgatado. E Deus, ele dá algumas instruções, e aqui a gente vê novamente o sangue poupando, o sangue aproximando, o sangue trazendo segurança para cada lar, porque cada um ali, ele matava aquele cabrito, né, ou cordeiro de um ano, você vê que tem um intervalo de dias, que esse intervalo de dias é muito interessante. Se você vai estudando a fundo, você vê que isso tem muito a ver com Jesus. Aleluia. Nos 14 dias, a gente pensar 14 gerações, a gente encontra tanta coisa na Bíblia que traz para Jesus Cristo como sendo o Cordeiro Pascal. E ali eles obedeceram, havia instruções muito claras, e você vê ricas em detalhes, né? Como eles fariam. Se sobrasse, teria que queimar, né? Se não sobrasse, tinha que comer tudo. E outra, pelo número de pessoas que havia dentro da casa da família, se sobrasse, era para dar para aquela família que não tinha, para aquela família do lado. Interessante esse cuidado familiar, né, do povo hebreu. Deus, ele cumprir a promessa. Deus cumpriu a promessa. Aleluia. Uma vez eu ouvi que José, ele foi tão sábio que ele remiu até a terra do Egito. Por quê? Porque todo aquele povo que pagava imposto para ele, quando começou a fome, não tinham mais com o que pagar, e ele abençoou eles. Você vê que a bênção de Deus, ela está na mão dos filhos dele, está na mão daqueles que são filhos de Deus. A gente precisa semear. Deus dá semente ao que semeia. Aleluia. Ele também dá pão ao que come. Aleluia. Se ele tem te dado semente, entenda isso. Mas a gente vê como é rico em detalhes, e o sangue sendo passado na porta como sinal. A palavra
Páscoa, ela vem de Pessach, que significa passar por cima. E foi isso que o anjo fez. O anjo destruidor que veio para trazer um julgamento sobre o povo do Egito, ele passou por cima de toda a casa que tinha o sangue do cordeiro entre os umbrais. O sangue é o sinal da segurança de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? É claro que Deus ele não veio para matar. Hoje em Jesus nós sabemos que Deus veio para dar vida. Naquele momento foi necessário. Uma vez alguém me falou sobre isso, mas por que o Deus do Velho Testamento? Porque viria um que daria vida. E a vida de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz, ele retrocede até o passado. Ele vai até Adão. E todos aqueles que foram, a Bíblia diz que Jesus foi pregar até lá nesse lugar onde esses estavam presos, porque não tinha como, eles tinham que ficar presos. Deus pregou esses, amém? Então, sempre olhe para Jesus. A Bíblia ela é cristocêntrica. O Velho Testamento ele apontava para Jesus. O Velho Testamento ele apontava para manifestações. Quando você lê o Velho Testamento, é muito bom que você leia primeiro o Novo inteiro, 3, 4 vezes, porque quando for ler o Velho, você vai começar a entender que Cristo é ali. Cristo está ali. Se você ler Salmo 22, se você ler Isaías tem tanto de Jesus. Viveu 700 anos antes de Jesus. Então Jesus, aqui a gente vê as instruções dessas famílias que Deus iria salvar. Há famílias que Jesus está salvando. Há famílias que Deus quer salvar, que Deus quer mudar a história. E o sangue, mais uma vez, pouparia. E Deus apontava para algo que Ele faria. Você pode ler comigo Hebreus 10, do 1 ao 7? Hebreus 10, vamos ler novamente. Moisés ele representava a lei, agora Jesus ele veio com a graça. Pode ler? A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos anos após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser ouvidos. Tudo esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. É possível que o sangue de touro e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. O 7 é o último. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aqui Jesus Cristo, ele diz que ele veio para isso. Ele é o nosso Cordeiro. João Batista, quando ele viu Jesus vindo para se batizar, em João 1, 29, ele olhou para Jesus. Aliás, João Batista, ele era da família, né? Ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. No tempo de Jesus, o Cordeiro era sacrificado no templo por um sacerdote, e o sangue era aspergido sobre o altar. A refeição pascal, nesse momento, ela era celebrada nas casas. Os judeus tinham essa tradição de celebrar, eles faziam da mesma forma, e até hoje eles fazem da mesma forma que está escrito ali. Só que Jesus ele veio e ele transformou algo, e eles faziam isso uma vez por ano. Hoje, e o próprio Jesus disse: toda vez que vocês comerem, comerão em memória de mim.
Hoje nós, como igreja, fazemos uma vez por mês, mas nós poderíamos fazer todos os dias. Todos os dias nós poderíamos fazer isso, aleluia, porque Jesus ele instituiu isso como algo eterno, não foi uma vez só. Sangue de bois, de touros, eles não conseguiriam fazer aquilo que Jesus fez. Deus não queria mais esse sacrifício, Deus queria um sacrifício eterno que nos resgatasse. É tão interessante que várias vezes eu encontrei tanta analogia de Jesus. Quando Jesus vai para o deserto, né? Eu lembrava do povo saindo do Egito e indo para o deserto. E aí Jesus, ele na sua carne, ele jejua, ele luta contra Satanás. E é tão claro assim como isso é real na vida de todos nós. Quem aqui é peregrino nessa terra? Então, todos nós, hoje em Jesus, nós somos como os peregrinos. Nós precisamos entender que nós não somos mais desse lugar. Há uma terra prometida nos céus para nós, como cristãos. Deus ele instituiu tudo novo. Jesus ele fez tudo novo. Hoje em Jesus tudo está novo. Nós precisamos conhecer como gentio, porque nós não somos judeus, nós somos gentios. A promessa de Abraão, ela nos atingiu. A promessa que Deus tinha quando Deus diz: todas as famílias da terra serão abençoadas, se cumpriu hoje na minha vida e na sua vida. Ela se cumpriu em nós. Nossas famílias estão sendo abençoadas, nossas famílias estão sendo transformadas, nossas famílias estão sendo curadas. E se a tua família toda não se converteu, continue crendo, continue orando. Deus é fiel, Ele não mudou, Ele continua fiel. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Deus falou que ia fazer, Ele faz. Amém. Josué que aprendeu com Moisés, ele entendeu essa questão da família, e por isso que ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Tenha fé, continue crendo. Deus não mudou, Ele continua fazendo milagre. O nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Jesus continua fazendo milagre nas nossas vidas. Então se renda a Ele todos os dias. Todo dia você precisa lembrar quem é o teu Senhor. Qual é a identidade que você tem? Nós cantamos aqui que hoje nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus em Jesus, e Deus quer fazer algo grande nas nossas vidas através de Jesus. Permanecer nele, permanecer em Jesus, permanecer na sua presença, permanecer buscando a Ele, permanecer conhecendo a sua palavra, é o que eu e você precisamos. No deserto, o pão nosso de cada dia, ele vinha do céu como um maná, caía sobre a relva e as pessoas comiam ali, ele era só para aquele dia. Tinha gente que era esganadinho, queria guardar no pote, estragava, no outro dia não servia mais para comer. Então é o pão de cada dia, né? O pão nosso de cada dia. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus foi testado na sua identidade, em Mateus 4, diante de Satanás, Satanás olhou e falou: transforma essa pedra em pão. Jesus tinha poder para transformar aquela pedra em pão, mas Jesus queria obedecer. Jesus queria obedecer ao Pai. Jesus não estava para se mostrar, Ele sabia quem Ele era. É tão interessante quando nós entendemos em Cristo quem nós somos e o que Jesus fez. Jesus é o nosso sacrifício, Ele é a nossa Páscoa. Ele derramou seu sangue para nos comprar, para mudar nossa história, para mudar nossa família, para mudar nossa casa. Amém? Amém, igreja? E é tão interessante que Jesus fez isso. Ele, sabe, muitas vezes nos evangelhos a gente vê que o pessoal tentou matar Jesus, mas a Bíblia relata que não era chegada a sua hora. Não era chegada a sua hora, não era o momento de Jesus morrer, e ninguém iria matar Jesus. Jesus, ele iria morrer, Ele iria dar a sua vida. Eu lembro que a primeira vez que eu li João 10, 17 e 18, vamos ler lá, João 10, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, eu a dou da minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, esta ordem recebi do meu Pai. Quando eu li isso pela primeira vez,
Ai, que legal, que bênção, Deus, que coisa tremenda, ninguém matou Jesus, ninguém tinha poder para matar Jesus. Jesus, ele não devia nada para o pecado. O pecado, ele cobra um salário de quem tem pecado, mas Jesus, ele era sem pecado, ele era perfeito, ele era o Cordeiro perfeito, sem mancha nenhuma, ele era perfeito, Jesus perfeito, amém, aleluia. Ele escolheu morrer, quando ele estava na cruz, porque eu creio que nenhum homem conseguiria sofrer o tanto que ele sofreu. Eu acho que só ali nas chibatadas, ali com Azorag nas costas, o tanto que ele perdeu de sangue, o quanto que ele derramou de sangue, de ainda ter que carregar a sua cruz até o lugar onde ele foi crucificado. Nenhum homem normal ele conseguiria sofrer tanto quanto Jesus sofreu, aleluia. E Jesus, ele sofreu daquela maneira, e quando ele chegou na cruz ali, crucificado, ele ainda pedia: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. É tão interessante que na sua cruz estava escrito Rei dos Judeus, e é tão mais interessante que ele não tinha nenhuma mancha, que o próprio Pilatos, diante de Jesus, falando com Jesus, Jesus fala, outro texto que me chamou a atenção, um dia que Pilatos olhou para Jesus e disse: olha, tu não me responde, né? Tu não responde, tu não sabe que eu tenho poder para te libertar. E Jesus, olha, nenhum poder teria sido alto não lhe fosse dado. Jesus honrou a autoridade de Pilatos. E aí Pilatos, ele fala: mas quem tu és? Tu és o rei dos judeus? E aí Jesus fala de uma verdade, em verdade. E aí Pilatos olha para Jesus, e você pode ler lá, você pode ler, porque você vai entender isso que eu vou dizendo. E Pilatos pergunta: que verdade? E a gente vê um vácuo ali, como se ele não quisesse ouvir Jesus mais, mas a verdade de Deus estava diante dele. E aí ele vai para os judeus e ele disse: nada eu encontrei nele, ele não é culpado, não tem nenhuma coisa que eu possa. E aí é tão interessante, porque exatamente no domingo de Páscoa, exatamente na Páscoa, aqueles dias que antecediam o dia da Páscoa, havia uma tradição de soltar alguém. E aí Jesus estava ali, diante do povo, Jesus e Barrabás. Tantas vezes eu já ouvi que nós somos o Barrabás, né? Que Jesus morreu no meu e no seu lugar. Por que ele morreu no meu e no seu lugar? A gente cantou aqui que aquela cruz, que as mãos pregadas era para ser eu e você. A Bíblia fala em Deuteronômio lá no Velho Testamento, quando Moisés escrevia: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Olha como Deus é. Deus estava falando de Jesus, porque ele se fez maldito por mim e por você. Jesus se fez maldito no meu lugar, no seu lugar. Sabe, nós precisamos reconhecer que Jesus, ele é puro, ele é santo. E aí Jesus morre exatamente no dia da Páscoa. Ele morre ali na sexta-feira, que antecedia a Páscoa, que antecedia, aleluia, o Shabat dos judeus. E é tudo tão perfeito, como se Deus quisesse dizer assim: agora eu vou fazer tudo novo. E a gente pode abrir lá e ler Mateus 26, Mateus 26 e 28. O Mateus 26, vamos ler sobre a ceia. Mateus 26 a 30, antes de Jesus ser crucificado. Mateus 26 a 30. Pode voltar a 2. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue,
da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Você vê que Ele derramou o seu sangue. E eu lhe digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mas o que me chama a atenção é o 26, 28. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Jesus, Ele está fazendo algo aqui. Ele está derramando o seu sangue. E antes de Ele fazer isso, Ele institui aquela última ceia. Ele restitui exatamente como os judeus faziam, mas a partir de agora, a partir do domingo, não seria mais assim. E Ele diz: vocês beberão e comerão no reino do meu Pai. Hoje eu e você fazemos parte dessa mesa. Hoje eu e você fazemos parte dessa mesa. Hoje eu e você comemos na presença de Jesus, no reino do Pai dele. É agora o reino dele. O reino dele já está se manifestando. Aleluia. E eu creio que o reino dele, aleluia, está se manifestando na minha vida e na sua vida, dentro do seu lar, na sua casa. Você crê nisso? Aleluia. Você vê que, voltando agora para 1 Coríntios, o pecado sempre foi o problema, até que Jesus veio. Jesus, Ele começou algo na minha vida e na sua vida. Hoje é Ele quem faz, é Ele quem nos livra do pecado. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada. Havia um costume, segundo essa tradição, no primeiro dia, eles vasculhavam a casa, e não podia dentro da casa, dentro daquela família, ter fermento. A partir daqueles dias, até o dia do sacrifício, eles comeriam pão sem fermento. O fermento aqui, ele tem a simbologia do pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz: livre-se de todo o fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Essa instrução ele deu para a igreja, porque havia pecado de imoralidade dentro da igreja de Corinto. E aquele povo, eles precisavam ser transformados. Você entende que hoje é um dia de festa? E no 8 diz: por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Deus, Ele espera de nós corações sinceros. Nós não podemos mais ter fermento dentro de nós. Nós precisamos vasculhar dentro de nós para ver se tem alguma coisa que não agrada a Jesus. Porque nós estamos participando de uma festa. Nós éramos escravos, nós éramos das trevas, nós não tínhamos paz, nós não tínhamos alegria, nós não éramos filhos, nós éramos criaturas. Mas agora nós somos filhos. Isso é motivo de você festejar, isso é motivo de você estar alegre. Hoje nós temos a salvação, temos Cristo, temos Deus morando dentro de nós, temos Jesus Cristo habitando dentro de nós. João 14, 23 diz que se nós o amássemos, se nós cumpríssemos se nós permanecêssemos nele, aleluia, Ele viria em nós, faria morada. Deus Pai, Filho e Espírito Santo habitando dentro de você. Você não está mais só. Eu lembro que o dia que eu fui cheio de Espírito Santo pela primeira vez, eu já falei isso algumas vezes aqui, a alegria encheu minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo, porque eu entendi que eu não estava mais só. Só que com o tempo a gente vai caminhando com Deus, e a gente vai crescendo, e a gente às vezes precisa da palavra de Deus. A gente precisa dessa busca constante, para que a gente possa estar firme a cada dia mais, crescendo em conhecer Deus, em buscar a Deus, estar junto como igreja. A gente precisa disso. A
A gente precisa aprender um com o outro. Tem pessoas aqui que já têm conhecimento, que viveu testemunhos, que tem algo para oferecer para outro. Nós precisamos ser essa igreja que caminha olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que caminha buscando mais de Deus para a sua casa, para a sua vida. E é tão interessante que Deus fez de nós, Ele nos arrancou das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Ele nos fez seu povo, Ele fez povo seu. Deus, Ele fez seu povo. Hoje você é povo de Deus, hoje você pertence a Ele. O apóstolo Paulo diz: eu oro por cada família que recebe o seu nome. Sabe, você como família recebe o nome de Deus na sua casa, na sua família. Você recebe o nome de Jesus no seu lar, na sua casa, a proteção do Deus que guardou aquele povo do Egito. Nós somos a promessa de Deus que Deus fez a Abraão. Você é a promessa de Deus que Deus fez a Abraão. Você é o cumprimento daquilo que Deus disse que faria, e Deus fez. E como nós temos lidado com isso? Nós precisamos olhar dentro de nós. Nós hoje somos a casa que precisa ser vasculhada para ver se há fermento velho, porque o fermento velho, ele tende a levedar toda a massa. Sabe, quando alguém vai fazer pão, ele pega toda a massa, ele coloca um pouquinho só, coloca um pouquinho só, e ele mexe aquela massa, e aquela massa, ela quimicamente, ela reage, ela cresce. Toda a massa é afetada por causa daquele fermento. Deus, ele tende a fazer as coisas no céu primeiramente, para depois Ele fazer na terra. E Deus, Ele explica sobre isso. Sabe, quarta-feira nós estávamos orando aqui, e tinha um povo orando aqui, né? Tinha um povo orando. Eu profetizo isso, que aqui essa igreja é uma igreja que ora, né? É uma igreja que ora, e nós estávamos ali orando e se alegrando. Eu sei que tem gente que não pode vir, mas nós estávamos ali orando e se alegrando. No final da nossa oração eu falei: e você entende que você está orando por todos aqueles que nós estamos aqui hoje, que fazem parte desse corpo, que fazem parte da igreja? Porque é isso. Quando eu oro pela igreja, eu oro por você. Quando eu oro pelas vidas da igreja, eu estou orando por você. E aí Deus, Ele faz alguma coisa em mim. E agora o inverso também é verdadeiro. Se você peca, você me atinge. Eu sinto também, eu choro, me dói. Sabe, o pecado é assim. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, ele é tão firme, tão duro. Se você ler o capítulo 5 de 1 Coríntios, você vai ver o quanto é firme isso. Porque tudo que eu e você fazemos, de alguma forma reflete na igreja. Nós tínhamos que ter essa consciência, essa responsabilidade, de entender essa realidade, que quando você ora, quando você busca, a igreja é tocada. Por isso que nós viemos aqui, nós não viemos aqui só para receber, nós também viemos para dar. Quando você sai da tua casa, você entra na igreja, você também está dando, você não veio só para receber. A presença de Deus na tua vida, ela faz com que esse ambiente seja receptivo da glória de Deus. Se você tem fé, se todos aqui estiverem unidos em uma só fé, Deus vai fazer grandes milagres. Deus vai fazer grandes coisas. A unidade é a maior luta da igreja de hoje em dia. E a unidade não é discordar um do outro, porque você pode discordar. Unidade é você discordar e orar até entrar em acordo, até Deus falar, até a palavra conscientizar, até a gente chorar e se arrepender e se abraçar. Porque isso Deus faz. Você é igreja. Quem é igreja aqui? Sabe quando a gente é igreja? Quando a gente está junto. Quando a gente está sozinho, a gente é filho de Deus. Agora, quando a gente está junto, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Tem gente que diz: eu não vou na igreja porque eu sou igreja. Não, ele está enganado. A igreja, ela se reúne. A igreja, ela está junto. A igreja, ela tem dificuldade, ela tem problema, mas ela continua firme, crendo naquilo que Jesus Cristo fez. Ele é o Cordeiro Pascal da sua igreja. Ele é o Cordeiro Pascal da sua igreja. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho,
nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Deus, Ele ama sinceridade. Ele ama sinceridade. Ser sincero com Deus é ser verdadeiro. E Deus, Ele busca pessoas que têm um coração verdadeiro diante dEle. Ninguém é perfeito aqui. Ninguém é perfeito, e a Bíblia está dizendo isso para a gente. Ela fala em 1 João 1,7, 1,8, 9, 1,7, 8, 9, né? Se dissermos que não temos pecado, mentiroso nos fazemos, e a verdade de Jesus não está em nós. Mas, se eu pedir perdão pelos meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Romanos 3,23 diz que ninguém é justo, todos se desviaram, todos estão longe de Deus, né? E são justificados gratuitamente pela fé em Jesus. Romanos 1 diz que todos, não há ninguém que busca Deus, não há ninguém, aleluia. Então nós precisamos mais, nós estamos aqui, e se você está aqui é porque Deus tem algo para ti. Examine esse homem a si mesmo, e coma do pão. Hoje é um dia especial, é o dia do culto de Santa Ceia, é o dia que nós chegamos diante de Jesus, e nós participamos desse momento tão especial. E o apóstolo Paulo ainda, aos Coríntios, né, a igreja que dava problema, a igreja de Coríntios era uma igreja sobrenatural, tinha muita presença de Deus, tinha muito milagre, tinha muita coisa boa, mas também tinha, confusão, né? Porque eles faziam a Santa Ceia, o povo ia para lá, e quem mais comia, porque era diferente, né? A gente não dava só um pedacinho, tinha uma mesa farta, e o povo comia tudo. Aí o povo que chegava atrasado não tinha o que comer, e aí eu imagino o pessoal colocando na bolsa para levar para casa, a Santa Ceia, assim que eles estavam tratando esse momento tão especial, e o apóstolo Paulo teve que intervir, né? Aleluia. E se você ler ali do 17, 1 Coríntios 17, até o 22, você vai ver que realmente estava tudo bagunçado, tanto que ele diz, né? Será que vocês não têm casa onde comer, no 22, aonde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo estava bravo, Paulo estava chateado com esse povo. Mas aí no 23 ele diz: pois recebi do Senhor e também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que beberem em memória de mim. E o 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. É tão forte isso, porque discernir o corpo é compreender que nós somos o corpo de Cristo, que hoje Jesus, Ele nos resgatou. Discernir o corpo é olhar para dentro de si mesmo e reconhecer os seus pecados. Eu já vi gente aqui na igreja que ele fala: não, eu não vou participar da Santa Ceia. Como tu não vai? Não, porque eu estou em pecado. Gente, todo mundo está em pecado, por isso que nós pedimos perdão. Na verdade, o pecado é algo que todo mundo peca todos os dias. A gente peca, e não é para ser de propósito, é para ser, né, um acidente. Eu já usei essa analogia: a gente está indo viajar daqui para uma cidade e o pneu fura. O pneu fura, a gente para, desce e troca o pneu. Foi um acidente, o pneu não pode furar todo o trajeto. Eu não posso descer do carro e furar o pneu, né? Mais ou menos isso, né? É um acidente. Nós
buscamos aquilo que Jesus faz para nós não pecarmos, mas todos nós somos pecadores, somos santos que estão sendo lavados todos os dias, suas vestes no sangue do Cordeiro. Gente, tem vezes que eu estou fazendo alguma coisa e de repente eu vejo que eu pequei no meu pensamento, na minha palavra, na mesma hora eu já paro e já falo com o Espírito Santo e falo: Senhor, me perdoa, não quero mais errar, eu errei, desculpa, me perdoa, Senhor, me lava, me justifica. É assim que a gente vive, gente. Cristão vive assim. A gente se humilha perante Deus, o pecado não é para nos afastar de Deus, não é para nos derrubar. Por isso a gente vem participar da Santa Ceia e a gente pede perdão, limpa o nosso coração, pede perdão para nossa esposa, né? Pedi perdão para minha esposa já. Tem que pedir, né? Às vezes o homem é muito indiferente às vezes, as mulheres são mais sensíveis, né? Nós somos responsáveis por isso. Amém? E eu creio que eu estou sendo transformado. Amém? É porque nós ainda temos muito tempo para ficar casado, então a gente vai viver muita coisa ainda, então é melhor já começar a melhorar desde já, né? Homens aí, se posicionem. Às vezes o homem é muito mais fácil ser orgulhoso, né? Às vezes a gente erra e não dá o braço a torcer, né? A gente fica firme, né? Mas às vezes a gente tem que se humilhar perante Deus. Deus me perdoa, vou lá pedir desculpa, né? Vou lá pedir perdão para minha esposa, porque isso é sério. A Bíblia diz: se eu não trato a minha esposa, eu preciso tratar a minha esposa com respeito. Não sobe, toda vez que alguma coisa acontece, ela olha para mim: a oração não sobe, porque diz que se a gente, ela faz isso comigo, irmãos, eu tenho que rapidinho me consertar, rapidinho, eu já como, peço: Senhor, me ajuda aí. Ela já olha: não sobe a tua oração, eu sei da minha responsabilidade. Né? Então, porque a Bíblia diz isso, que o homem que destrata a sua mulher, que não cuida da sua mulher, né, os céus se fecham, Deus não ouve a nossa oração. E a gente pode ir muito mais, que se o homem que ele não cuida da sua casa, né, não cuida dos seus, ele negou a fé. Gente, é muito sério. A família é algo especial na presença de Deus, e essa palavra fala sobre família. Deus, ele entregou Jesus, que era família, para que nós pudéssemos crer em Jesus, para que nós não morrêssemos, nós tivéssemos a vida eterna, para que nós pudéssemos ter famílias curadas, sabe? O foco dessa igreja é trabalhar nas famílias, e você é uma família que Deus escolheu para ser curado, para ser transformado, para viver o propósito de Deus como família. Famílias fortes, igreja forte. As trevas têm atacado as famílias. Eu sou uma vítima de uma família disfuncional. Meu pai era alcoólatra, e assim, e há muitas outras famílias que muitas vezes o pai e a mãe até tentam, mas mesmo assim são disfuncionais. E nós precisamos, como igreja, buscar os princípios da palavra de Deus, para que nós sejamos famílias curadas. O seu filho, a sua filha, eles dependem daquilo que você hoje é, como pai, como mãe. Seu filho e sua filha, eles vão carregar algo, eles vão carregar alguma coisa. E se você puder hoje, a partir de hoje, escolher Jesus, escolher todos os dias da sua vida, se render a Jesus, lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, você vai viver o melhor que Deus tem para a tua vida nessa terra. Você vai cumprir as promessas de Deus, de ser uma família abençoada na presença de Jesus, uma família abençoada na presença de Deus, uma família abençoada na igreja do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Há pessoas aqui que têm promessas de filho. Deus vai te dar um filho. Deus é Deus que Ele faz. Deus, Ele faz. Creia, creia. Fale com sua boca, veja o seu milagre pronto. Veja o seu milagre pronto. Veja o seu milagre pronto. Amém. Amém. Não sei para quem Deus falou isso, mas o Senhor falou fortemente no meu coração. Aleluia.